Não tem que clicar lá. Só. Agora clica no fundo. Agora vai dar um tempinho que vai. Paz, Senhora, todos estão ouvindo a rádio. Trazer uma palavra que fica em Lucas 23. Lucas 23, 39. Lucas 23, capítulo 23, versículo 39. Nada aí. Tá saindo? Tá? Então, vamos estar lendo Lucas, capítulo 23, versículo 39. Que diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Então aqui a gente vê dois homens, duas pessoas, duas histórias que chegaram em uma situação, em um momento, em um lugar chamado Gólgota, que é o lugar da caveira, o lugar da morte, onde estavam e onde se colocavam e levavam todos os condenados. Aquele que não tinha mais nenhuma solução para a sua vida, aquele que estava condenado pelo mundo, pela sociedade, pela lei. Ele era levado a esse lugar para ser crucificado e ali era o seu último estágio. Muitas pessoas hoje se encontram em um estágio de Gólgota, de lugar da caveira, em um lugar de morte espiritual, de morte da sua vida, dos seus sentimentos, da sua história, dos seus planos, dos seus projetos e de tudo aquilo que Deus prometeu para a vida de cada um. Quem sabe você é alguém que chegou hoje nesse lugar. Você pode dizer: hoje eu estou no lugar da caveira, no lugar da morte, no fim da minha história. E não há solução mais para a minha vida, a não ser como esses dois homens aqui estavam esperando somente a crucificação e a morte. Porém, algo diferente aconteceu nesse dia. Quero imaginar a história desses dois homens, desde a sua infância, desde o seu nascimento. Duas pessoas nasceram, não sei, no mesmo dia, talvez não foram no mesmo ano, mas ali duas crianças começam suas histórias. E como toda criança começa, quando ela nasce, com toda a sua inocência, e ainda não tem sobre ela nenhuma condenação. Mas a história desses dois vai se desenvolvendo e eles vão crescendo e vão tomando as suas escolhas na sua vida. Talvez por o lugar que eles se encontravam, pelas companhias, por aquilo que eles foram aprendendo, pelos lugares que foram frequentando, as suas histórias e a sua mente foi se completando, se enchendo de coisas que eles mesmos resolveram aceitar e colocar no seu coração e tomar para a sua vida. Então eles foram tomando uma direção na vida deles por todas as suas escolhas. E quem sabe eles foram crescendo
e se envolvendo com coisas erradas, se envolvendo com pensamentos errados, com atitudes, com lugares que não deveriam estar, e acabaram se tornando até mesmo bandidos, cometendo muitos erros, até que depois de tanto errar, até que depois de tanto escolher coisas que não deveriam, escolher o errado, o caminho errado, tomar decisões erradas na sua vida, eles chegaram na condenação, porque todo pecado ele gera morte, todo pecado ele te leva para o Gólgota, todo pecado e toda a vida, tudo aquilo que você comete nessa terra vai ter um juízo, vai ter uma cobrança, e estes dois eles fizeram o que era mal. E nesse dia eles se encontraram no dia do juízo, o dia em que eles chegaram no final da sua história. E diz a Bíblia que eles dois estavam colocados junto com mais uma pessoa. E quem sabe eles não conheciam essa pessoa. Talvez você está nessa situação e ainda não conhece essa terceira pessoa. E diz que um deles, ele olhando para Jesus, ele blasfemava também de Jesus. Mas o outro, ele entendeu que estava ali por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros, ele chegou nesse lugar. Por causa dos seus erros, ele chegou nessa situação. Quem sabe você, por causa das suas escolhas, chegou em um lugar que não tem mais volta, em um lugar que você só vê morte, em um lugar da crucificação. Mas esses dois, eles até um certo momento, eles não entendiam que aquele que estava ali junto com eles, ele podia transformar aquela situação, ele podia mudar a história da vida deles. Porém, eles, na história da Bíblia, esses dois não tinham mais como voltar para suas vidas normais. E ali era o final. Mas um deles repreendeu o outro. E ele dizia: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação, porque ele entendeu que aquela outra pessoa que estava ali era inocente. Então, mas ainda assim, na visão humana, aqueles dois, eles não teriam como se salvar. Não haveria solução para aquele que blasfemava de Jesus, nem para aquele que acreditava em Jesus. Se Jesus não tivesse ali e não tivesse vencido a morte. E ali eles se encontravam, e esse segundo homem, aquele que entendeu que ele estava realmente errado, que ele estava em pecado, ele entendeu pelo menos 4 coisas sobre a condenação. O mundo já tinha condenado aqueles dois, porque quando você se envolve com aquilo que não agrada a Deus, com aquilo que é errado, o mundo te julga, o mundo te condena, e o mundo olha superficialmente para a tua vida e te coloca lá em um lugar, em um estereótipo que diz: aquele é dessa maneira, aquele é ladrão, aquele não presta, aquele não tem solução. A única solução é a morte. A única solução é a condenação, e o mundo te condena por causa daquilo que eles veem superficialmente. Então o mundo te exclui. A sociedade também te condena, ela te rejeita e te exclui. Esses dois foram rejeitados pela sociedade, foram excluídos pela sociedade. Eles não eram aceitos por causa das escolhas deles, por causa daquilo que viam neles. E também a própria justiça os condenava. Então eles eram condenados pelo mundo, eram condenados pela sociedade, eram condenados pela justiça. Não era somente acusação de pessoas, mas o que era justo também os condenava, porque a lei condena aquilo que é errado, e a lei, ela é a força do pecado. O pecado é a força da lei. Então diz que o pecado e o erro dessas duas pessoas e as escolhas dele levaram ele para aquele lugar. Então a justiça os condenava também. E mais ainda,
um deles entendeu, e um deles, também a sua consciência o acusava. A sua consciência o condenava, porque ele disse que nós, sendo pecadores, estamos nesse lugar porque nós fizemos aquilo que é digno de estar aqui. E ele disse que, mas este homem não fez nada. Este homem, ele colocou Jesus como inocente, mas ele entendeu que ele era culpado e que aquilo era a situação em que ele devia estar mesmo. Porém, o que eles ainda não tinham entendido é que aquele que estava ali, ele tinha poder para vencer a morte, para vencer e transformar a situação deles. Ele era condenado, mas ele não era somente condenado pelos seus pecados. Ele era condenado pelos pecados daqueles dois que estavam ali e do mundo. Então, quem estava ali junto com eles não eram qualquer. Todo o pecado estava sobre eles, a morte estava apenas esperando para os levar, mas o que estava ali com eles poderia tirar o pecado deles, porque diz que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não era como qualquer que estava ali, era o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. O pecado gera morte e o pecado levou eles até a morte. Quem sabe não foi o pecado que te levou a essa situação, foi a tristeza, foi a angústia, foi a solidão, foi a depressão, e você chegou na situação que você diz: eu estou nesse lugar, no lugar da caveira, onde eu só vejo morte, onde eu só vejo o fim. Mas lá no fim, onde tudo te condena, onde o mundo, onde a sociedade, onde a lei te condena, e onde também a tua própria consciência te condena, chega um terceiro homem que diz: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele pode transformar todos esses pecados. Em 1 Coríntios 55 fala: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vida por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles estavam ali para morrer, não tinha solução. Mas aos olhos humanos não tinha solução, porque quem estava ali esperando que eles entendessem, esperando que eles olhassem para ele, era Jesus Cristo. E hoje Jesus Cristo, ele está aqui e ele está aí. Ele está nessa tua situação, ele está esperando que você olhe para ele, porque ele pode transformar os teus pecados, ele pode curar a tua tristeza, ele pode curar a tua depressão, ele pode te tirar da situação de morte que você se encontra, porque ele veio não só para morrer, mas quando ele morreu no lugar da tua morte, no lugar da morte, Jesus morreu, mas ele não morreu para ficar morto, ele morreu porque ele entregou a sua vida, e no lugar da morte ele venceu a morte e ele nos trouxe vida. Então você que está se sentindo no lugar da morte, saiba que se você olhar para Jesus e entender que ele é o Salvador, ele pode te tirar do lugar da morte e te levar para a vida, porque ele venceu a morte para dar vida àquele que crê nele. E ele está dizendo, assim como ele disse para aquele homem, e respondeu para ele que ele estaria com ele no paraíso, ele diz para ti: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ele está dizendo: venha, olha para mim, dá atenção para a minha voz. Ele está te chamando para uma conversa, dizendo: vem e vamos conversar sobre a tua situação. E ele diz ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, no lugar da morte,
Jesus está te oferecendo a vida. No lugar da morte, Ele está te oferecendo uma solução. João Batista, quando ele viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o mesmo Espírito Santo que revelou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi o mesmo que revelou para aquele ladrão, que ali diante dele estava Jesus, que poderia mudar a situação da vida dele, e também o mesmo Espírito que esteve lá com João, que revelou para João, que revelou para o ladrão que aquele ali era Jesus. Ele hoje está aqui, e ele está te dizendo para ti também, que Jesus está com a mão estendida e de braços abertos, esperando que você olhe para Ele. No lugar da sua morte, olhe para Jesus, porque Ele é a vida. Não tem situação que Ele não possa transformar. Ele transformou o que era para ser a morte e condenação desse homem em um momento de salvação, porque Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, para Ele não tinha solução. Para ele ia morrer naquele momento, mas você que está se sentindo morto, mas não vai morrer, você está se sentindo sem solução, você está se sentindo como no lugar da caveira, no lugar da morte, mas Jesus, Ele está dizendo: mesmo que tu esteja no lugar da morte, se olhares para mim, eu vou trazer vida, e vida com abundância, porque essa é a promessa dele. Ele veio trazer vida para aquilo que estava morto, Ele veio trazer salvação para aquilo que estava perdido. Ele não veio para aquelas pessoas que acham que não precisam de salvação, que não precisam de Jesus, que não precisam de solução, que acham que já tem a solução na sua própria intelectualidade, mas não. Se você acha que você está na situação de morte, se você me disser hoje que vai simplesmente esperar a morte, olha para Jesus, porque Ele oferece a vida mesmo que você ache que é o fim. Mesmo que você ache que a sua história acabou, que não tem mais solução, que você não tem mais o que fazer porque o mundo já te condenou, a sociedade já te condenou, a justiça também te condenou, e a sua própria consciência te condena dizendo que não tem mais solução, não tem mais jeito. Todas as instâncias eu já fui condenado, e até mesmo na minha consciência eu já sou condenado. Não. Se você olhar para Jesus, Ele está dizendo que ainda que tu esteja nessa situação, Ele pode te salvar, porque Ele salvou o ladrão na cruz. O ladrão não teve tempo de viver para Jesus, não teve tempo de cumprir a palavra, e ele chegou no lugar da morte, no lugar da caveira, e só restava para ele a morte. Um deles olhou para Jesus, o outro começou a blasfemar de Jesus. A escolha é sua. A situação dos dois era igual. Todos eles estavam na mesma condenação, todos eles pecaram, erraram. Nenhum deles era diferente um do outro. O que tornou diferente, o que fez diferença, foi crer em Jesus. Um creu em Jesus e foi salvo, e o outro continuou blasfemando. E hoje você tem a escolha: blasfemar da palavra que ouviu, blasfemar de Jesus e do Evangelho, ou olhar para Jesus e dizer: Jesus, lembra-te de mim e salva a minha alma. Essa é a palavra que eu tinha para entregar para os irmãos nessa manhã. Agradeço a oportunidade, passo a direção para o irmão Nilton, que vai estar dando continuidade. Amém.